ao sul do Brasil e de outros estados, cearenses que estavam perdidos e que hoje voltam a acreditar, não só no Brasil, como no nosso estado. Acreditamos na mudança do Brasil e na transformação da política. Por isso, gostaria de convidar os nossos convidados especiais para que compossem e sentassem nas poltronas. Gostaria de convidar o senhor presidente nacional do PSL, doutor Gustavo Bebiano. Por favor, uma salva de palmas. Gostaria de convidar o vice-presidente nacional do PSL, o senhor Julian Lemos. Também o médico e pré-candidato ao Senado, o doutor Márcio Pinheiro. Nós também temos o nosso governador. Infelizmente, o nosso estado hoje tem mais uma opção. E para apresentar o nosso governador, o advogado, professor e pré-candidato ao governo do estado do Ceará, o doutor Hélio Góes. Gostaria também de convidar o empresário e líder do movimento Direita Ceará, presidente estadual do PSL e pré-candidato a deputado federal, além de ser um homem forte da direita no nosso estado, o meu amigo Heitor Freire. Muito bom, Heitor. Agora, tá faltando alguém ainda aí? Tá faltando alguém. Eu vou começar aqui. O capitão de artilharia e paraquedista do Exército Brasileiro. Gostaria de convidar também a doutora Nilon Táchira, vice-governadora, candidata a vice-governadora também para compor a mesa, para compor o grupo. Mas quebrando aqui um pouco o protocolo, e de forma bem rápida, os senhores não me deixaram apresentar o que seria o nosso último convidado. Que eu falei aqui, capitão de exército, paraquedista, deputado federal, recordista de votos nas eleições de 2014 pelo estado do Rio de Janeiro. Alguns preferem chamá-lo de Messias, tem outros que chamam de guerreiro, tem aqueles que também não gostam dele e chamam ele de tudo que é nome, menos de que verdadeiramente colou. E em qualquer lugar do Brasil, esse apelido bate. Eu vou falar baixinho, começa com M, tá? Mito. Por favor, vamos receber o Espírito Capitão Bolsonaro, minha continência, Sargento Carlos Gomes, Marinha do Brasil, permissão para iniciar o evento. Saudamos a... Só um segundo. Saudamos a todas as autoridades civis e militares, na pessoa do deputado estadual, capitão Wagner. Por gentileza, todos
para, em sinal de respeito, cantarmos o nosso hino, que nunca deixe de ser ecoado pelos 4 cantos do nosso país. Por gentileza, o sanfoneiro Bob vai nos prestigiar com a sua canção. Que nós teremos uma oração conduzida pelo pastor Naldo Grangeiro, por gentileza. Glória a Deus, amém? Quem é amigo, levanta a mãozinha. Jesus está no controle de tudo. Agora você vai estender suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso.
em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar mais sabedoria, discernimento, força, fé a este homem, e que toda arma forjada, preparada contra a vida dele não venha prevalecer, porque tu estás no controle. Deus, tenho plena convicção que o Senhor levantou este homem para fazer a diferença. Só o Senhor Jesus salva, cura, liberta e leva o homem fiel para o céu. Mas nesse momento, o Senhor levantou Jair Messias Bolsonaro aqui na terra do Brasil para colocar a direita no seu devido lugar e a esquerda no seu devido lugar. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui, abençoa todos que trabalham para Ele, abençoa todos que vão votar nele, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que eu te peço nessa noite, traz saúde à vida dele, e que o Senhor venha colocar a armadura na vida dele, e que nada, nem o mal, chegue à sua tenda, para a honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. E quem crê, diga amém. E para a gente só finalizar, eu quero deixar aqui a medalha representando o nosso presidente. Linda medalha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Auditor. E o meu paraibano aqui, ó. Meus pais são paraibanos, viu? Que Deus te abençoe. São os guerreiros que estão na frente da batalha. Que Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Quero só agradecer em nome do nosso Cariri. Viajei 10 horas para estar aqui nesse evento com o nosso futuro presidente. E agradecer também ao nosso pré-candidato deputado estadual Naldo Grangeiro. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Queria convidar o meu amigo Capitão Wagner para sentar aqui conosco. Por favor, por gente. Desculpem, quase saem sentado um dois, hein? O hábito é terrível. Convido o presidente estadual do PSL, o empresário Heitor Freire, para materializar uma singela homenagem ao sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará, do CONTAC, o sargento Douglas, tá? Um guerreiro desses que deixa sangue pela sua pátria e pelo seu Estado. Vou contar aqui uma breve história de um herói cearense que eu tive a oportunidade de conhecer. E na ocasião, eu e o Eduardo Bolsonaro visitamos e acompanhamos um pouco o que esse herói passou. Eu vou ler brevemente aqui com todos vocês. Era uma vez um menino de Itapajé, região serrana do Ceará. Esse garoto podia se chamar Antônio, João ou Paulo, mas o garoto da história que eu vou contar se chama Douglas. Douglas era um garoto como qualquer outro. Gostava de jogar bola, de empinar pipa, de brincar de polícia. Quando o menino se tornou um homem, Douglas decidiu levar a sério a brincadeira e se tornou um policial de verdade. Estudou, se preparou fisicamente e em pouco tempo foi aprovado no concurso para ingressar na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará em 2010. Foi um aluno aplicado e aproveitou cada oportunidade para melhorar seu rendimento na força policial. Em 2015, surgiu a chance de participar de um treinamento pesado, daqueles que buscam identificar na tropa os mais cascas grossas. Douglas foi voluntário. Durante os 45 dias do segundo curso de Operações Táticas Rurais, VOTAR, disputou com vigor
todas as provas que exigiam o esforço máximo dos participantes. Dos 60 alunos, somente 23 chegaram ao final. Tanta dedicação e disciplina deu a Douglas a chance de integrar a elite da PM, o Batalhão de Choque, para atuar no COTAR, Comando Tático Rural. Em 2017, Douglas e seu grupamento estavam de serviço na cidade de Boa Viagem, quando por volta de meia-noite tiveram que entrar em ação contra bandidos fortemente armados. No confronto, 3 bandidos morreram, mas também houve baixas do lado da lei. Douglas e outro PM foram baleados e feridos gravemente. Douglas, que tinha uma saúde de ferro, foi atingido na perna, bem na artéria femoral, e perdeu muito sangue. Diga-se, foi quase 60% do sangue de seu corpo. Mas Douglas sabia o que fazer, tinha treinamento. Ele mesmo improvisou um torniquete, usando o cinto de nylon da farda para conter o sangramento. Os companheiros levaram Douglas até o hospital de Boa Viagem. Enquanto ele e outro policial militar feridos recebiam os primeiros socorros, o grupamento pediu auxílio do apoio aéreo. Douglas estava em estado grave e precisava ser transportado o mais rápido possível para Fortaleza. Mas o helicóptero da PM não chegou. Assim como nenhuma justificativa para o atendimento emergencial de um policial ferido em combate. Os companheiros insistiram com os médicos, que decidiram transportar Douglas de ambulância até Canindé, no Sertão Central. Em Canindé, Douglas foi transferido para uma UTI móvel, que levou ao Instituto José Frota, hospital de emergência na capital. Quase 6 horas depois do confronto, a demora no socorro de um ferido grave teve consequências. Douglas, que era um forte e saudável jovem, perdeu a perna. Mas a história desse jovem policial não acaba aqui. O descaso com a vida desse policial continuou. Douglas ficou internado durante 50 dias, lutando pela própria vida. Em nenhum desses 50 dias, Douglas recebeu a visita de representantes de grupos ou ONGs de direitos humanos. Mas do seu leito, Douglas via esses representantes visitando e confortando marginais feridos em outros confrontos. Chegou a presenciar um policial sendo humilhado ao receber ordens para tirar as algemas de um bandido que estava se recuperando no hospital ao lado dele. É isso. Douglas, um policial militar dedicado, como tantos outros feridos em combate, ficou internado ao lado de bandidos paparicados por representantes dos direitos humanos. Mas Douglas tem família, amigos e companheiros de fardas, fiéis, que deram a força que ele precisava para enfrentar as sequelas daquela madrugada em que ele colocava a vida em risco para proteger e defender a sociedade. Depois de quase 2 meses internado, Douglas recebeu alta e foi para casa. Mas as coisas não estavam bem. Ele ainda enfrentou uma infecção generalizada que quase tirou sua vida. Douglas teve que procurar socorro médico e, depois de uma nova saga em busca de atendimento em vários hospitais, passou por uma nova cirurgia. Nessa cirurgia, houve perda óssea no ombro e na caixa torácica. Quando finalmente ele se recuperou, a família, os amigos e os fiéis companheiros de farda se mobilizaram numa campanha para comprar uma prótese para a perna de Douglas, que agora passa seus dias nas sessões de fisioterapia e reabilitação. Em abril desse ano, aquele garoto de Itapajé, que sonhava ser policial militar, foi finalmente promovido a 3º sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará. E eu quero apresentar para vocês o sargento Márcio Douglas Melo Mota. Uma salva de palmas.
sociedade bem pode fazer, meu irmão. Você é um herói. E nós temos orgulho de você. Todos os cidadãos de bem. É por isso que tem muitos aqui, mais de 1.000, 1.500 aqui, acreditando. Vocês são heróis, irmãos. A você, a todo o COTAR, a toda a Polícia Militar do Estado do Ceará e a toda a Polícia do Brasil. Eu tenho um angolano aqui. Vem aqui, Hamilton Babacuxo. Suba aqui. O que nós vemos nessa experiência, o Hamilton Babacuxo, ele veio passando direto da Angola. Irmão, 2 minutinhos para falar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade que concede ao povo cearense de poder ter um candidato ficha limpa, um candidato honesto, que defende as famílias, que tem lutado em favor da inocência das crianças e de um Estado mínimo, uma economia de mercado. Alguns muitas das vezes criticam ele, dizendo que ele é militar, que se ele entrar, ele vai estabelecer uma ditadura. Isso tudo é mentira, não passa de fake news. Eu quando cheguei aqui, eu já estou há 4 anos, eu cheguei aqui no Brasil para poder vir estudar a minha segunda graduação. Estou fazendo administração pública na Unilab, que é um projeto que foi criado e implementado pelo governo Lula. Mas aquilo não é objeto de Lula. Aquilo não é propriedade de Lula, é propriedade do povo brasileiro. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha intenção era justamente vou me livrar um pouco desse governo esquerdista e comunista de Angola, e eu vou aqui no Brasil. Só que quando eu cheguei, eu tomei um susto muito maior, sinceramente, porque na faculdade que se ensinava, esse cara aqui está muito mais avançado a implementação do comunismo do que Angola. Por quê? Porque aqui, se você não concorda com o professor, te xinga, te ofende, começa a inclusive vir ameaças. Em Angola eu tive alguns colegas que defendem inclusive até hoje esse sistema, mas a gente, ou seja, sabia separar o que é debate de ideias e o que é amizade. Mas aqui, infelizmente, eu não pude ver isso. Até que um dia, pela influência de meu pai, a educação dos meus pais, eu fui começando a acompanhar um pouco a política do Brasil, e eu vi um vídeo onde aparece o Jair Messias Bolsonaro. Ele, nesse vídeo, estava defendendo as crianças. Estava também o padre Paulo Ricardo e outros homens lá. Ele defendeu com aquela sinceridade, com aquela paixão de alguém que de fato queria mudar essa realidade. Eu disse, eu fecho com esse cara. Esse aqui. E aí, quando eu vi essa toda questão, eu esperava por um momento, eu comecei orando por ele. Graças a Deus também sou cristão, então fui intercedendo pela família dele. E fui seguindo a página dele, conheci os filhos dele também pela página, todos seguindo. E pela graça de Deus, 2017, ano passado, o Direito da Ceará foi convidado, nós lá na faculdade, porque infelizmente prevalece a teoria da esquerda, os ensinamentos socialistas comunistas. Nós criamos um grupo, alguns brasileiros, alguns africanos, que não pensam como eles. Então criamos um grupo de estudo que é chamado Grupo de Estudo Ação Humana, onde temos procurado disseminar os ideais conservadores, a economia de mercado, os princípios de direita. Até que um dia desse a gente convidou o Dr. Heitor Freire, ele apareceu lá e nós pusemos o tema, o projeto Escola Sem Partido. O Heitor Freire apareceu e debateu com 3 professores, ou seja, 3 palestrantes que estavam defendendo que o projeto Escola Sem Partido é algo sem lógica, que não devia existir, mas graças a Deus, todos aqueles outros 3 foram humilhados, a multidão levantou e foi aplaudindo.
alimentos que o senhor usou em favor de uma educação isenta e imparcial. E eu tive depois, conversei com ele, né, no fim do evento, eu disse: então, vem cá, olha, eu gostaria que você pudesse fazer um favor para mim. O que é? Eu quero gravar um vídeo mostrando o meu apoio a Bolsonaro e quero que você envie para ele, para mostrar que nem todo negro africano apoia Lula e Dilma. Eu estou acompanhando a sua página, a sua luta, eu sei as fake news e toda a acusação que levantam contra ele, tudo isso você faz junto. Aí ele gravou, me deu essa honra, gravou esse vídeo. E Bolsonaro gostou tanto do vídeo que publicou na página dele. E eu fiquei tão feliz, por quê? Porque eu fiquei sabendo do vídeo pelos meus colegas e professores esquerdistas. É você, o cristão radical, o africano radical, hein? Nós vamos cortar a tua cabeça. Aí recebi muitas ameaças e até inclusive cheguei a ficar um pouco triste, porque eu tinha vontade de voltar logo para a minha terra, né? Mas eu entrei em contato com o Heitor Freire, ele me disse: Hamilton, qualquer coisa estranha que acontecer contigo, você nos aciona aqui, nós estaremos lá. O Movimento Direita Ceará vai estar lá para dar todo o apoio que você precisar. E graças a Deus, alguns colegas meus também se uniram e deram esse apoio. E eu estou aqui, e eu sempre digo, um professor lá me perguntou: quanto é que ele te paga? Eu disse: meu Deus, o esquerdista só faz tudo por Deus. É alguém sem caráter, que não acredita que alguém possa fazer alguma coisa simplesmente por amor à pátria, por amor à família, porque quer um país onde verdadeiramente há oportunidade. E para terminar, porque é pouco, eu quando tinha um passado, eu tomei essa luta, eu disse assim: não vou permitir que eles brasileiros sejam enganados. Por quê? Porque eu não quero que o Brasil passe pelo que Angola passou. Eu estava conversando com o Jair Bolsonaro lá, ele sabe, Fidel de Castro foi em 1975 para Angola, implementou um governo sem eleições. Vocês talvez poderão falar: não, houve fraude. Não é fraude não. Desde 75 que Angola se tornou presidente, Fidel e Che Guevara implementaram pessoas que concordavam com a ideologia socialista, comunista, e angolanos que não concordavam com esse sistema tornaram-se banhos de sangue, foram executados. E meu querido avô, que faleceu em 2015, ele dizia: meu filho, se for para a gente passar isso que a gente tem passado, não tendo oportunidades, passando fome, uma miséria extrema para a maior parte do povo angolano, e só eles ficando lá. Ele dizia assim: eu prefiro voltar no tempo colonial, em que os colonos estavam nos escravizando. Claro que ele não queria que o colonialismo voltasse, que ele estava dizendo que, se for assim, prefiro que um estrangeiro, uma outra pessoa, me faça sofrer na minha própria pátria. Então, eu tenho dito, estou fazendo isso por amor a Deus, por Cristo, pela palavra dele e pelos ideais que esse homem tem defendido. Por isso, brasileiros, não desistam da vossa luta. Essa vossa luta vai garantir uma mudança que é urgente e necessária para esse país. Lutam pelas vossas famílias, lutam pelos vossos países. Eu estou falando porque eu tenho familiares que sofreram na pele as dores, as consequências desse sistema que se chama comunismo. Eu não quero que vocês passem pelo que Angola passou e pelo que ainda estamos passando, e o povo cubano está passando, e outros povos. Por isso eu digo para todos os meus colegas: é melhor já ir vos acostumar. Muito obrigado. Por favor, senhoras e senhores, vamos nos acomodar, vamos sentar. Antes de chamar o próximo orador, fazer só uma pequena observação. Eu fui militar na Marinha do Brasil por 21 anos. E há 12 anos atrás, lá no centro do Rio de Janeiro, eu acabei esbarrando com um deputado federal que era odiado e amado ao mesmo tempo por muitos. E naquela época, esse deputado, ele falou uma coisa para mim, há 12 anos atrás, no centro do Rio de Janeiro.
Se você um dia quiser mudar, faz a tua parte. E aí, 21 anos depois, me candidatei a vereador e fui eleito no município de Camocim. Fui para a reserva, hoje estou na reserva. E aí voltei para o meu estado, depois de 21 anos morando no Rio. Boa parte dos cearenses que querem crescer na vida tem que sair daqui. Infelizmente, isso é uma realidade. E aí cheguei de volta ao estado. E aí eu queria voltar para aquele contato inicial. Eu queria ter o contato novamente daquele político que me inspirou a entrar na política. E aí fui até Brasília. Eu não queria conversa, porque aqui no nosso estado tinha muitos grupos. Eu queria, de fato, estar com aqueles que estavam com Jair Bolsonaro. Quando eu cheguei no gabinete dele, eu perguntei: eu quero estar na mesma linha do Jair Bolsonaro. E gostaria que vocês me orientassem em quem eu vou procurar no meu estado, que é o estado do Ceará. E aí eu chamo o nosso próximo orador. Você quer falar de Jair, quer conhecer o braço forte do Jair no estado, fale com o Heitor Freire. Pessoal, boa noite a todos. Sou o último orador antes do nosso rito e vou ser bem breve. Essa luta, eu nunca pude levar ela sozinho. Eu sempre tive amigos, irmãos, irmãs, pessoas ao meu lado, levando esse nome, levando essa ideologia de direita juntamente comigo. E são muitos deles. Eu quero citar apenas um ou dois, em nome de todos. Meu amigo, meu braço direito, Albino Oliveira, João Luiz, André Fernandes, dentre vários outros, que juntamente comigo sempre viajou, desbravou esse Ceará, levando o nosso Jair Bolsonaro, levando esse nome e a direita e o conservadorismo até a última cidade do nosso estado. Já fomos levando esse nome. E o nosso trabalho de formiguinha, ele está dando certo, porque são várias formiguinhas, como eu, como cada um de vocês, que está levando esse nome, está levando a direita, o conservadorismo, que o nome de Jair Bolsonaro está sendo conhecido. E aqui no Ceará eu tenho absoluta certeza que nós faremos bonito. E Jair Bolsonaro aqui, ele será primeiro no Ceará. Eu tenho a mais alta absoluta certeza e convicção disso. O Sardinha aqui, Jair, ele não se elege nem para síndico, quanto mais para presidente. O Jair Bolsonaro, ele não precisa somente de eleitores, ele precisa de guerreiros, assim como o Júnior falou. Ele precisa de pessoas que amem essa nação e que estejam de bem a ordem, prontos a morrer por essa nação. E aqui nós estamos. E quando eu lembro de Jair Bolsonaro, da luta dele, eu lembro de Gideão. Se você ler Juízes capítulo 6 ou 7, você vai ver Gideão e os 300. Ali existia um exército de midianitas de mais de 135 mil. Mas Deus disse para Gideão: junta a tua tropa para vencer esse exército de 135 mil. Gideão juntou uma tropa de 32 mil. E ele deu passou duas situações para peneirar esse povo. A primeira foi: quem for tímido e medroso, vaza. 22 mil naquele dia saíram, sobraram 10 mil. É por isso que eu repito em toda cidade que eu vou: a direita, ela não é para frescos. A direita não é para fracos. A direita é para fortes. Não tem essa de mimimi. A esquerda fica cheia de mimimi. Nós temos uma nação doente que precisa ser salva. Desses 10 mil, Deus ainda disse: manda esses guerreiros ir lá no rio beber água, que é o último teste. Ou aquele que não tirar o olho do inimigo está pronto. Tinha uns que bebiam água, olhando e deixando a situação, deixando descoberto. E outros não, com sua espada bebiam água, como se fosse um cão bebendo água. Somente 300 sobraram. E foram esses 300 que venceram um exército de 135 mil. Durante muitos anos,
Jair Bolsonaro foi um exército de um homem só. Muitos anos. E hoje está aqui. Só aqui. Não sei quantos, tem outro salão cheio. Tem gente do lado de fora. Muitos queriam estar aqui, estão trabalhando. Hoje nós somos muitos. Aquele que representava apenas um, hoje é a maioria. E eu tenho certeza que ele será eleito em primeiro turno. Jair Messias Bolsonaro. E Ceará é Bolsonaro. E nós iremos fazer bonito aqui, por causa de cada um de vocês, formiguinhas. E aqui eu quero passar a palavra para o próximo, capitão de artilharia. Quero passar a palavra para esse que tem quase 30 anos de vida pública, íntegro e limpo. Passar para ele com uma grande salva de palmas para Jair Messias Bolsonaro. Wagner, os capitães vão mandar o que vem. Meus amigos, boa noite. Vamos sentar, por favor. É uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de prolongar um pouquinho mais minha estadia, mas a minha esposa, infelizmente, não pôde vir. Eu queria conhecer a terra dela, Cateús. Olha onde eu fui amarrar meu bode. Tenho uma filha de 7 anos, uma pessoa maravilhosa. É diferente, depois de 4 homens, uma mulher é uma coisa muito, mas muito diferente. É uma satisfação inigualável. Bem, aqui, graças a Deus, como em qualquer lugar do Brasil, a recepção tem sido muito semelhante. Às vezes me preocupo, né? O que viram em mim para depositar tamanha confiança? Eu só posso dizer que isso é uma missão de Deus. No final das eleições últimas, 2014, eu tentei discretamente disputar a presidência. Mas o meu partido já tinha acertado com o PT. Eles iam continuar mandando no Ministério das Cidades, e não ter mais alguns cargos, e estava entregando o tempo de televisão para o PT. Tudo bem? E eu comecei a pensar então, o que eu tenho que fazer para, praticamente sozinho no primeiro momento, ter um plano. Você tinha uma munição aqui. Passar aqui perto eu não tava. O que teria que fazer para chegar à presidência, se eleger, e o que é muito mais difícil, governar, comandar, conduzir. E daí, no tocante a conquistar o povo, eu fui na contramão do que um polícia tradicional faz. Eu fui no livro de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, no primeiro momento, comecei a andar sozinho pelo Brasil. Depois, foram aparecendo pessoas bem intencionadas. Alguns até tinham passado. Uma coisa é bom não saber, é daqui para frente. E as pessoas foram chegando. E nós andando pelo Brasil. Uma grande experiência fora da nossa pátria foi Israel. Fui lá com o pastor, que era do PSC, meu penúltimo partido, e fui conhecer então como é que aquele povo que só tem areia embaixo dos seus pés é um povo vitorioso. Conheci a agricultura no deserto, a criação de peixe no deserto também, e a gente olha para Israel e fala, olha o que eles não têm e veja o que eles são. A gente vê no Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Onde está o problema? É igual o médico. Cadê o foco da infecção? Não adianta apenas baixar a temperatura do paciente. Tem que buscar um foco. Às vezes é um dente caiado, né? Seja lá o que for. O foco
já tinha uma certa experiência, né? É a política. É realmente a forma como se faz política no Brasil. E isso é muito, quanto mais pobre o local, mais comum é esse tipo de política, que é o clientelismo. Mas lá em Brasília, é exatamente a questão das indicações políticas. Quando o governo se elege, o presidente, tudo aquilo que ele falou durante a campanha é esquecido, até o seu plano de governo, que é um calhamaço de papel, feito por marqueteiros, muitas vezes custa milhões de reais, onde ele bota no papel o seu plano de governo para o Ceará. Quem lê aquilo fica maravilhado. Mas é uma peça de ficção. Tanto é que o nosso plano de governo, seremos obrigados a apresentá-los por ocasião do registro da candidatura, não é que vai ser o pior, vai ser o realista, vai ser o verdadeiro, vai ser aquele que você pode não gostar, mas vai acreditar. Você sabe que ali nós estamos buscando ponto de inflexão para mudar realmente o destino do nosso governo. Veja um garoto aqui angolano aqui. Sempre me preocupei com Angola, não porque ele está aqui. Porque quando o que eu comecei, eu entregava o jornal O Estado de São Paulo, era jornaleiro, eu estudava a guerrilha de Angola, FNLA, MPLA, UNITA, e tomei conhecimento dos mercenários cubanos que iam para aquele país. Cuba sempre exportou a guerrilha, sempre. Exportou para o Chile em 73, Pinochet teve que jogar pesado. Exportou também alguns para outros países. Hoje em dia, exportou 12 mil para o Brasil, fantasiados médicos. Não temos qualquer comprovação que são médicos. Exportou em torno de 80 mil para a Venezuela. Como nossos irmãos da Venezuela se viram livres deles. Porque eu sempre digo, algo tão mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Se hoje alguém bate a carteira de vocês, amanhã vocês recuperam o valor ou o que estava dentro da carteira. Mas se um dia roubarem a liberdade de vocês, adeus. Não são décadas não, às vezes são 50, 100 anos para você sonhar novamente com a liberdade. E quando eu defendo arma de fogo para vocês, cidadão de bem, com algum critério, obviamente, a grande verdade, a arma, mais do que defender a vida de vocês, defende a liberdade. Um povo armado jamais será subjugado. Isso a história nos mostra. E há pouco, né, como eu costumo andar pelo Brasil, fico sabendo das coisas de ano, eu fui na Universidade Mackenzie em São Paulo. Essa é para você, né? Você é angolano aí. Eu fui na Universidade Mackenzie, porque lá é o único local do Brasil onde a iniciativa privada pesquisa o tal do grafeno. E o pessoal vai repetir, né? Bota o grafeno de vice, bota o nióbio de ministro. E lá, você sabe disso, para nós aqui não existe a figura de racismo, né? Tanto é que meu sogro é o Paulo Negão, e quando eu vi a filha dele, eu não queria saber que era o pai dela, estava ele podia ser um trubufu qualquer, não interessa, a filha dele é que interessava para mim. Daí, eu quero lá. E passei perto do alojamento. São dezenas de alojamentos e tudo nome estrangeiro. Não tinha, eu não vi brasileiro lá. E de repente uma menina da cor da tua pele. E é diferente o negro já miscigenado aqui, o negro de Angola, o negro de nosso país lá da África, né? E eu fiquei grilado. Ué, não é ser racista. Alguém pode falar, ele não pode ver uma negra inteligente, não sei. Eu fiquei preocupado. Só era de negro, todo mundo branquelo, pô.
Eu era negro perto daqueles caras. E daí, no momento, dei uma de mané, e falei, boa tarde. Ela falou, boa tarde. Era de Angola. A conclusão que eu cheguei: quem mandou para lá não foi o governo de Angola, foram os chineses. A China tomou conta em grande parte de Angola. Quem é mais velho um pouquinho, aqui, que é um pouquinho mais velho, lembra daquele joguinho chamado War. Você não tem que se preocupar com o seu objetivo. É um jogo maravilhoso. Já joguei muito quando era garoto. Que realmente te ensina a ter paciência, a ter estratégia. E se você, a primeira jogada dá sorte, você ganha o jogo. Então, a China joga o War no mundo. Vamos sair do tabuleiro, do jogo da realidade. E quando eu digo que tem uma preocupação com o que estão fazendo no nosso país, é exatamente isso. Nós devemos fazer negócio com o mundo todo. Algumas exceções, obviamente. Mas não podemos admitir que determinados países não comprem no Brasil, mas comprem o Brasil. O nosso país está sendo vendido. Não o que temos aqui fazendo comércio, mas fisicamente sendo vendido. Nós não podemos deixar que o país se aproxime do que é hoje em dia agora, que para recuperar fica quase impossível. A China suspendeu a lei do filho único, mesmo batendo a casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 7 vezes mais do que nós. É uma preocupação. Por isso, as minhas viagens pelo mundo também fez parte desse roteiro dos Estados Unidos. O Brasil sempre teve o viés de ter presidentes corruptos, de esquerda e antagonistas aos Estados Unidos. Se não fossem americanos, nós poderíamos estar falando alemão hoje em nossa pátria. Por que essa reação ao americano? E tenho visto muitos comunistas da Câmara comprar enxoval para o seu bebê em Miami, viajando de classe, o que é especial? Executiva. Eu nunca entrei de classe executiva. Fui para Israel, deu umas 20 horas de classe econômica. Cheguei lá todo encolhido, paguei minha passagem. A Folha São Paulo falou que foi a Câmara, não foi, como sempre mentindo, né, nossa imprensa, mas tudo bem. Então temos que nos preocupar com o nosso país. Nós não podemos ser escravos de nós mesmos no futuro, ou ser inquilinos de nós mesmos no futuro. Não teremos outra chance, no meu entender, de mudarmos o destino da nossa pátria, que não seja desse ano para o ano que vem. O Brasil não aguenta mais um governo do PT ou do PSDB. Muito bem! Em especial, esse último, eu escuto o palavrão, governo de canalhas. Governo que tentaram, de toda maneira, destruir os valores familiares, emboscar criancinhas em sala de aula com suas ideologias, aceleraram nas universidades, não a formação de bons profissionais, mas a formação de meninos. Se pega muitas vezes um jovem recém-formado na universidade que não sabe nem o português, acha que o importante é botar um pedaço de papel na parede escrito diploma. Nós temos juntos que começar a mudar o destino do nosso Brasil. Temos tudo para ser uma grande nação. Há 2 anos eu falei que com violência não tem economia. Para variar, fui esculachado. Lá no Rio de Janeiro, meu estado, sou paulista, né? Eu moro no Rio. Quem é que sai à noite comer a pizza com sua família? Só se for maluco. Não sai não. Em consequência, fecham-se dias após dias estabelecimentos comerciais, a economia vai para trás. Eu falei outro dia que eu não entendia de economia. Desceram a bordura em mim. Ora, quem entendia afundou o Brasil.
humildade aqui é um defeito e não é ter virtude. Tem um candidato agora aqui que vive desafiando, vou desmascará-lo, vou isso, vou aquilo, bebê. Eu acho que quer partir com a briga de galo. Eu não vou debater com esse cara, porque eu não sou psiquiatra, porra. Vamos comparecer a todos os debates, todos, com proposta para mudar o nosso Brasil. O debate não é o local de um vestibular, é de apresentar, e de se apresentar também, para que se possa ter confiança, vendo o passado dessa pessoa, que ela pode fazer no futuro. Nós aqui não temos diferença entre nós, somos iguais. Temos uma bandeira. Quero resgatar os valores de nossa pátria. Quero ter o prazer, junto com todos, de cantar o nacional, botar a mão no peito, olhar para a nossa bandeira, olhar iguais a todo mundo. Um dia perguntaram sobre racismo para mim, eu falei, eu sou daltônico. O meu negão aqui é branco, é a mesma coisa. Falaram sobre preconceito, opção sexual. Cada um faz o que bem entender com seu órgão sexual, pô. Não tem nada a ver com isso. Mas, dentro da escola, a criancinha não será emboscada. O pai não vai chegar em casa, ou a mãe, encontrar um filho de 7 anos brincando de boneca por influência da escola. Não! A escola é o segundo lar de uma criança. Vai ter que aprender tudo para ser no futuro um bom empregado ou um bom patrão. Em consequência, será um excelente brasileiro. Vai produzir alguma coisa? Não vai dar trabalho para a polícia militar ou polícia civil. Vai ser alguém no futuro. Será que é tão difícil começar dessa forma, traçar o futuro de uma grande nação? Quem é que tem o que nós temos no mundo? Ninguém tem. Quem tem terras agricultáveis como a nossa? Ninguém tem. Quem tem belezas naturais para o turismo como nós temos? Ninguém tem. Riquezas minerais. Se vocês olharem para as Coreias, do sul e do norte, o povo que está lá é exatamente o mesmo. São famílias que foram separadas. Inclusive, o do norte, onde estão as riquezas minerais. E olhe o que são essas duas Coreias. Estive lá há pouco tempo. Graças ao Trump, estamos evitando uma guerra no sul da Ásia. Mas dado ao regime, dado ao relaxamento, dado muitas vezes a nós procurarmos um caminho mais fácil para nos satisfazermos, o preço mais tarde passa a ser caro demais. As Alemanhas há pouco se reunificaram. Não havia muita diferença do que acontece nas Coreias. O Brasil, não temos que ter regiões, é um só. Não temos que ter diferenças entre nós, como a esquerda pregou maciçamente ao longo de 13 anos de desgoverno. Tudo é crime de ódio, tudo é politicamente incorreto. Estão recebendo apoio de quilombolas no Brasil todo. Posso ter sido infeliz ao me referir a um colega que eu conheço, por pesar 7 arrobas. Ué, qual o problema? Não é unidade de peso? Ou não é? Eu podia falar 8º de tonelada, qual o problema? Por causa disso, o cara é racista. E essa ajuda de quilombolas está vindo de todos os locais do Brasil. Nós vamos
assinar a Lei Áurea dos quilombolas no Brasil. Questão de indigenistas também. Quem é o índio? Ele não tem dinheiro, não fala a nossa língua, não sabe se locomover fora das matas. Como é que ele consegue grandes espaços de terra? Pressão de fora do Brasil, mancomunado com péssimos brasileiros, grandes territórios demarcados com terras indígenas, todos riquíssimos em seu subsolo. Tenho andado pelo Amazonas desde meu tempo de militar, da ativa. Olha que faz tempo. O índio é um ser humano igual a qualquer um de nós. Ele quer energia elétrica, quer jogar o futebolzinho dele, quer que a sua casa de farinha tenha uma máquina, o motor, quer alguém para arrancar teu dente fora que está doendo, quer um vermífugo, quer um soro antiofídico. Ele quer ser igual a qualquer um de nós. E a esquerda os mantém em grandes espaços, como se fossem animais dentro de um zoológico. Isso vai mudar. Muito bem! Vamos integrar a sociedade. Se o índio norte-americano vive de royalties de petróleo, o nosso vai viver de royalties de minério. Não vamos que novos países surjam aqui dentro. Fica ruim refazer o casamento. Vamos ter humildade acima de tudo, conversar e buscar soluções para sanar os problemas. E hoje, que a ONU, o Trump vai sair na Comissão de Direitos Humanos, sairei no primeiro dia também. Que defende direitos humanos, sabe quem vão ganhar do governo no orçamento? Rosinha. Não seja mais recebido com o manto da desconfiança, o que não sai para vender páginas. Parceria, em especial tudo mudar o destino do Brasil. O ministro da Ciência e Tecnologia entenda do assunto. E não esse cidadão que hoje está lá, que não sabe a diferença entre lei da gravidade e gravidez. Vamos dar espaço, oportunidade para nossa garotada. Sinta orgulho de estar aqui dentro. Isso não é difícil quando você tem um povo ao teu lado. Isso não é difícil quando você é obrigado a entregar ministérios estatais, diretorias de banco, em troca daquilo que ele... Mas na verdade é uma roubabilidade da minha parte. Poderia tranquilamente, né, capitão, ser reeleito novamente deputado, mais votado no Rio, mas eu não estaria em paz com minha consciência. E se sozinho tracei um plano e aos poucos fomos aproximando, fomos ganhando a confiança de vocês, é sinal que nós sonhamos com um Brasil diferente. Pretendo sim disputar a presidência. Perdemos uma lei de minha autoria que falava do voto impresso, mas mesmo assim vamos continuar perseguindo esse objetivo, mesmo sob o risco da fraude por ocasião das eleições. Nós
não podemos continuar sendo governados por bandidos. Muito bem! Como ainda estamos sendo governados por bandidos. Somos diferentes, seremos diferentes e podemos mudar sim o destino do nosso Brasil. Essa pátria aqui é abençoada por Deus. Vai ser meu marqueteiro aí, estou gostando. Isso não é sonhar alto demais. Isso é uma realidade. Vamos nós aqui fazer dos nossos filhos pessoas melhores do que nós. Vamos resgatar a autoridade de uma pessoa em sala de aula. Vamos comemorar o Dia dos Pais, Dia das Mães. Será que isso é pedir muito? Vamos adorar a Deus. Não vamos ter vergonha do que nós somos. E sermos realmente uma grande nação no futuro. Até costumo brincar, né? Nem sargento nem coronel, agora são os capitães. Mas o Brasil precisa de um capitão. Pode ser da PM, do Exército, Corpo de Bombeiro, de um time de futebol civil, mas precisa de um capitão que realmente Bote moral. bote moral. E nós faremos isso sim, porque chegaremos lá sem dever nada. Tomando assalto aqui, ó. Sem dever nada, como os outros sempre deveram quando chegaram ao poder. Vamos chegar de forma isenta. Eu sem gastar nada, vocês aí de graça. Votando gente que possa realmente se identificar com vocês. Não adianta votar em alguém que tem o meu perfil para presidente e para o Senado, por exemplo, um cara do PSOL ou do PT. Realmente já foi o tempo dessas pessoas que nos enganaram no passado. Eu mesmo já fui enganado no parlamento. Quem dirá vocês que estão aqui fora? Meus amigos, indo para o encerramento. Sou exatamente igual a cada um de vocês. Se apertar, a gente berra. Mas temos que, além de sonho, além de uma boa oração, e oração significa também, né, ação. Se cada um de nós fizer a nossa parte, sonhar, mas sonhar alto mesmo. Ninguém sonhou mais alto do que eu. Minha mãe teve 7 filhos. E era normal naquela época. Hoje em dia, quem tem 7 tem dificuldade. Os tempos eram outros. Mas nós podemos realmente tentar fazer o Brasil diferente no futuro. É o meu sonho, meu compromisso que eu tenho com vocês e com Deus. Não temos obsessão pelo poder. Temos a obsessão de mudar o destino do Brasil. E tenho certeza que juntamente com vocês, nós mudaremos o destino do nosso Brasil. Eu termino aqui com o nosso grito de guerra, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Pessoal, vamos tirar uma foto, tá?
sair para os outros, tirar